Rapaziada, olha, o Flamengo que tá eliminado do Mundial de Clubes. Não vamos falar dessa partida de hoje, né? O Flamengo que veio escalado a campo com Rossi no gol. Também veio com Wesley na lateral direita, o Alexandre na lateral esquerda. Na dupla de zaga, Léo Ortiz e o Léo Pereira. Dupla de volantes, Eric Pulgar, que fez gol contra, saiu machucado e tudo mais. E do outro lado, o Jorginho, que marcou um golaço, seu primeiro, né? Era um baita pênalti cobrado, mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Arrascaeta como meia, alguns ali até não defendendo que ele seria titular ou não na partida de hoje, se seria ideal ou não. De um lado da ponta, Luiz Araújo, do outro, Gerson no ataque como um falso 9, Plata, essa é a equipe do Flamengo, né? Que a gente vai falar hoje da análise aqui, mas se você quiser conferir uma análise escrita, tem a minha análise escrita, tem a análise de um amigo meu também, que é parte aqui do canal, que é flamenguista e deu o sentimento que fica pro torcedor dessa partida, como é que fica a mente do flamenguista depois disso. Mas eu vou trazer aqui hoje uma análise mais séria, então se você quiser ver uma opinião de um flamenguista, você entra aqui no canal que você dá uma olhada. Mas vamos lá. Né? O Flamengo, cara, pra mim, o jogo do Flamengo já deu uma desmoronada com a seguinte coisa: o Flamengo toma 2 gols com menos de 10 minutos. Quando você toma isso de uma equipe que tem um elenco superior e joga um futebol que pressiona em cima, cara, o Flamengo cometeu 2 erros que não se pode cometer quando você joga contra o Bayern de Munique, ou quando você joga contra um PSG, quando você joga contra equipes que são aniquiladoras, contra equipes que pega a bola e faz, meu amigo, que precisa de uma chance para resolver o jogo. Então, você não pode entregar, né? Principalmente o primeiro gol que sai do Flamengo, né? Que é o gol contra do Pulgar, né? Uma cabeçada infeliz ali acabou sendo, né? E acabou entrando ali. E o pior é o que vem depois, né? Uma saída totalmente errada ali do Flamengo, do próprio Pulgar, que toca para a esquerda, que estava pressionado. Não conseguiu ter ali não conseguiu sair ali da marcação do Pamecano. Você vê como é que tava a linha do Bayern é alta, né, cara? O Arrascaeta nem recebeu tão perto assim do meio de campo. Até tava perto, mas não tanto. E o Pamecano já em cima dele. O Pamecano que é o homem de defesa. Então você vê que o Bayern é uma equipe que pressiona muito. Então o Flamengo tinha que ter tomado cuidado com essa jogada. Aí o Pamecano já rouba e já tem o Harry Kane livre ali. Livre. Que não tem ninguém marcando ele. Ele chuta no cantinho, chega a desviar em alguém. Não sei se é o Léo Ortiz. Mas alguém chega pra travar o chute, mas não consegue. A bola vai no cantinho, a Rossi que pega aquela bola. E com 10 minutos de jogo o Flamengo já tava perdendo com 2-0. Mas o lado do flamenguista pensava assim: pô, temos tempo pra recuperar, né? Mas é isso. O Flamengo vai lá, depois do gol melhora. Tem uma boa finalização ali que o Neuer faz uma defesaça. E aquele meme, né, que todos os goleiros viram o Neuer quando joga contra o Flamengo, realmente virou verdade aí, né? Porque o Neuer fez uma defesaça, né? O Neuer também é um goleiro absurdo, nem foi tão exigido na partida de hoje, a não ser essa defesa aí, né? Mas o Flamengo depois consegue melhorar um pouco na partida e consegue meio que tirar que a ansiedade tome esse controle do Flamengo na partida, né? O mental da equipe do Flamengo foi totalmente abalado nesses primeiros 10 minutos, né? A equipe não conseguindo funcionar, mas melhora após o gol, consegue se focar, já tem logo uma resposta em seguida ali do gol tomado, depois tem essa finalização do Luiz Araújo, e depois já vem um gol ali a partir dos 30 minutos, né? Uma bola que vem pelo lado esquerdo, vem um passe, acho que ele tenta dominar, não consegue, passa do Plata, mas chega no Gerson, que aquele gol saiu na raiva do torcedor flamenguista, né? Totalmente, ele mete uma bicuda e faz esse 1-0 pro Flamengo. 1-0 nada, né? 1-0 de gols do Flamengo, né? Porque já tava 2-1 naquela altura quando o Flamengo fez o gol, né? E diminuiu o placar, né? Já tô ficando até louco já da cabeça, né? E olha que eu nem sou flamenguista. Mas seguindo, né? Acho que dá pra ver que eu não sou flamenguista. Mas seguindo na análise, né? O Gerson faz um gol, cara, na força do ódio, meu amigo. A porrada que ele deu na bola é brincadeira. Um tiro que o Gerson deu na bola. Um golaço, o Neuer até tentou pegar, mas não dava, não, meu amigo. Não dava um tirambaço daquele. E o Flamengo era melhor no jogo. Naquele momento, o Bayern fez o gol e falou: pô, vou dar uma tranquilizada aqui, 2-0. Começou pressionando muito alto essa equipe do Bayern. Deu uma relaxada. Mas depois, quando o Bayern quis jogar, meu amigo, no final do jogo, aproveitou, né? Um erro ali da saída de bola do Luiz Araújo. Que, pô, infelizmente, cara, era um maluco que eu tava gostando de ver na partida. Demonstrou muita raça o Luiz Araújo. Mas acabou pecando seguidamente nos 2 gols do Flamengo. Um ainda no primeiro tempo. Que é isso que a gente vai falar agora, que é do Goretzka, né? Ele recupera a bola, dá um chutão pra frente. A bola sobra no Goretzka que domina e tem toda ali. Ele tem ali pensando: pô, vou chutar aqui, vou chutar ali. E todo mundo do Flamengo olhando. Até que ele chuta mesmo. O Rossi, com muita gente na frente, não entendeu o que o Goretzka ia fazer. Pensou que ia bater aberto. Mas ele chegou metendo um tirambaço com uma moto passando no fundo do vídeo. Meteu arrastando tudo a bola ali pro canto. O Rossi já tinha pisado pra esquerda, a bola foi pra direita e não deu, né? 3-1 pro Bayern de Munique, que é assim que termina a primeira etapa. E o torcedor que tinha uma esperança com aquele gol do Gerson desabou um cadinho quando vem o gol do Goretzka. E infelizmente terminou assim o primeiro tempo pro torcedor flamenguista.
E, cara, o Flamengo jogou bem ali nesse período ali, pelo menos desses 15 a 20 minutos até fazer o gol ali do Gerson. Tava legal no jogo, mas é isso, cara. Você não pode pecar. O Luiz Araújo, em vez de tentou chutar a bola pra frente, acabou não tendo a sorte. Um cara que eu até vi, como eu disse, tava fazendo um jogo com raça, tava entrando firme na bola, tava querendo, mas acabou pecando nesse quesito aí pra mim, né? Mas pro segundo tempo, o Flamengo não inicialmente vem com mudanças, mas já muda com uma outra postura. A única mudança que tinha feito foi realmente a entrada do Alan no lugar do Pulgar no primeiro tempo, porque o Pulgar saiu machucado. E vamos ver, a princípio na transmissão tinha falado que poderia ser uma fratura exposta. Fratura exposta não, tô ficando maluco, uma fratura no pé. Não exposta, obviamente, mas uma fratura no pé. Né, vamos ver o que vai sair depois de exames, mas se já é um desfalque pro Flamengo também, não só, não é pro Mundial, mas pro restante da temporada aí, né, quem sabe, porque fratura no pé é um negócio que demora bastante, né. Mas seguindo, o Flamengo volta pro segundo tempo e volta com uma certa esperança ali, pô, temos todos os 45 minutos para buscar, e dava realmente, pô, se o Flamengo seguir naquela imposição que teve, com o início ali, depois ali dos 2 gols que o Bayern fez, o Flamengo continuasse com aquela postura, dava pra arrumar alguma coisa. E foi o que o Flamengo fez, foi pra cima, e num cruzamento que vem na área, a bola bate na mão do Olise e é pênalti, né? O que me surpreendeu é que não foi o Arrascaeta pra bola, não foi o Gerson, não foi ninguém, foi ele, Jorginho, meu amigo. É um cara experiente realmente, tá acostumado a enfrentar equipes europeias, mas eu me surpreendi porque, pô, ele acabou de chegar no Flamengo, né? Raramente eu vejo jogadores que acabaram de chegar na equipe e já começam a cobrar pênalti. Claro, há exceções como Messi, Cristiano Ronaldo, ou até mesmo Neymar, jogadores assim do alto nível realmente, que chegam e já chegam no time com essa moral de bater pênalti, independente se chegou a um dia ou não. Mas o Jorginho foi lá, bateu com categoria e mostrou porque é um baita cobrador de pênalti. E naquela altura tava 3-2 pro Bayern, né? O Flamengo diminuía novamente o placar e deixava apenas a um gol de empatar a partida, né? O Flamengo foi pra cima, teve as oportunidades, não conseguiu encaixar. E depois, em mais um erro defensivo, o Luiz Araújo estava tentando sair ali jogando, né? E acabou perdendo a bola. O Kimmich recupera, acha o Harry Kane dentro da área, que faz o 4-2, né? O Flamengo até depois fez umas substituições, né? Depois saiu o Arrascaeta e entra o Bruno Henrique. Pra mim, esse jogo não era pro Arrascaeta, né? Falando sobre esse tópico, cara, Arrascaeta não era pra esse jogo, né? Ele é um cara que não é um físico daquele Arrascaeta de 2019, não é um físico daquele Arrascaeta que algum dia ele foi, né? E ainda é, cara. É um cara tecnicamente muito qualificado. É um cara que tem um refino na bola. Quando tem a bola no pé, é craque. Mas não é o jogo pra ele, cara. Uma cena que pra mim ilustrou muito, porque não era a partida do Arrascaeta hoje, né? No primeiro tempo ainda, ele arrasta uma bola, assim, só tem ele, cara. Ele não consegue aguentar muito mais do que aquilo ali. Sai, né? E pra mim, alguns defendiam que ele nem poderia começar como titular. Eu acho que se ele entrasse no segundo tempo, poderia ser até melhor. Mas falar agora que o jogo acabou é fácil, né? E também é difícil você não começar com o Arrascaeta, que é o craque do time. Então é uma decisão realmente difícil. Entendo o Felipe Luiz ter começado com ele, mas a gente sabia que tinha muitas chances de dar errado, porque é um cara que não aguenta fisicamente o que o jogo pedia, né? E o Flamengo ainda já não começa, os 10 minutos ali já começa tomando 2-0, algo difícil de recuperar. Então é realmente bem complicado essa relação Arrascaeta aí, que não é um cara que já tá no seu auge físico. Então, pra mim, acho que se ele tivesse começado no banco não seria algo muito absurdo, mas também o Felipe Luiz não colocar ele como titular é super entendível, porque o nível que o Arrascaeta demonstra é uma parada sobrenatural. Mas a entrada do Bruno Henrique acho que dá um gás maior ao Flamengo, que consegue também se pressionar, se lançar mais ao ataque para tentar buscar essa pressão. Não consegue, porque sai esse erro do Luiz Araújo e o Bayern faz o 4-2. Depois o jogo ali vira mais uma enrolação. O Flamengo coloca o Wallace Ian, coloca outros jogadores aí que entram, De La Cruz e tal, mas não consegue. O Wallace Ian até teve duas boas chegadas ali. Mas é isso, né? O Flamengo sai derrotado do Bayern de Munique. Mas o que fica da partida de hoje pro Flamengo, né? Eu falei isso até na minha análise. Cara, você não pode errar contra equipes como o Bayern de Munique ou como equipes que são letais. Quando você erra contra uma equipe que tem qualidade e pressiona alto, vai custar caro. A gente sabe de como que é o estilo do Bayern de Munique. O Bayern de Munique não é uma equipe que faz um gol e para. Não é uma equipe que faz 2 gols e para. É uma equipe que faz 1, 2, 3, 4 e vai indo atrás, um atrás do outro. Meu amigo, a gente sabe como é que são os alemães, né? Apesar da equipe do Bayern não ser só composta por alemães, mas a gente sabe como é que é. E o Flamengo vai lá e começa pecando em 2 erros defensivos, cruciais ali, principalmente os mais exorbitantes dessa parada, né? Principalmente o terceiro também, que o Luiz Araújo sai jogando bem mal, na minha opinião.
né? Então, assim, é um erro, são erros que custam a partida do Flamengo, que já começa prejudicada. Acredito que se, pelo menos no primeiro tempo, não tivesse tido nenhum erro, assim, defensivo muito grave do Flamengo, o Flamengo poderia sair com um empate 0-0, ou até mesmo com 1-1, algo do tipo, né? Poderia ter, o Flamengo conseguido ter feito mais o jogo que queria, porque quando você começa perdendo por 2-0, você já tem que mudar totalmente a sua ideia de jogo, a forma que você entra já não é mais. É igual o time pequeno, não comparando que o Flamengo seja um time pequeno em relação ao Bayern. Mas vamos lá. Pô, igual o Raja Casablanca que vai entrar contra o City, pô. O Raja Casablanca, pô, vai se tomar um gol, acabou a ideia de jogo deles, entende? Então, o Flamengo tinha uma ideia de jogo. Qualquer time que você começa tomando um gol, você já tem a sua ideia de jogo totalmente quebrada. E o Flamengo toma 2 erros assim. E você vê nos erros que o Flamengo cometeu que são erros ali de nervosismo, ansiedade. Os erros que o Flamengo cometeu hoje são por ansiedade, por puro nervosismo, por conta de ser um palco de jogo muito pesado, um clima assim que é de muita tensão ali. Qualquer erro custou caro e foi isso que custou o resultado hoje para o Flamengo. E é uma eliminação que dói pro torcedor porque entende que poderia ter tido o jogo. Todo mundo sabia da dificuldade que era. E todo mundo sabia que o Flamengo passar hoje não ia ser facinho, não ia ser um joguinho assim, tipo de Brasileirão ou de Libertadores. Seria um jogo acima, um outro patamar de partida. Então, pro torcedor do Flamengo, dói essa eliminação, porque como qualquer outra, mas fica aquele sentimento também de que era um adversário difícil. E não fica só uma lamentação de, pô, poderia ter feito mais. Fica, porque o Flamengo vê que começou perdendo por erros bobos. E não só porque o Bayern de Munique é uma baita equipe. É uma baita equipe porque aproveitou os erros do Flamengo. E é isso que fica, cara. É um sentimento de dor pro torcedor flamenguista, mas é mais um sentimento de... Era isso que ia acontecer, né? Não dava pra esperar algo muito diferente disso. Claro, o jogo é jogado e o cenário da partida também muda um pouco o pensamento do torcedor. Mas é isso, né? Eu não sou muito flamenguista, eu não sou flamenguista nada pra dizer o que o torcedor tá sentindo agora. Eu, como vascaíno, fiz mais uma análise tática e de emocional do que eu posso fazer hoje, né? Pra mim, isso, como vascaíno, pra mim a eliminação do Flamengo não vai interferir em nada na minha vida, né? Eu acho que o Flamengo fez o que fez. Claro, já tem o azar de ter pegado logo o Bayern de cara, então acho que o Flamengo tinha potencial até pra ir mais longe na competição, mas o sorteio não ajudou muito eles. Mas isso não tira a competição de raça que o Flamengo fez, isso não anula a vitória sobre o Chelsea, isso não anula que o Flamengo passou em primeiro do grupo, isso não anula a competição que o Flamengo fez e os 158 milhões de reais que está levando para casa, né? Não é uma derrota que vai marcar o que foi feito em toda uma competição, né? É isso, né? Mais um brasileiro eliminado. Pro futebol brasileiro fica aquele sentimento, né? De mais um aí, tá acabando. A gente só tem um time até agora garantido nas quartas. Vamos ver o que o outro time carioca vai representar pra gente. Mas é isso. Se você gostou da análise, curte o vídeo, se inscreve no canal. A gente fez uma análise curta de todos os jogos da Copa do Mundo de Clubes. A gente fez análise também da rodada 2, toda em vídeo longo, né? Tô tentando produzir mais vídeos longos assim. Mas é isso. Se você é flamenguista e pulou de paraquedas no canal de um vascaíno que ama futebol e ama o Vasco, se inscreve aqui no canal. Mas é isso. E comenta aqui, torcedor flamenguista, como é que tá a sensação de vocês agora, depois dessa eliminação? É uma sensação boa, é uma sensação ruim, é uma sensação que poderia ter dado mais, ou se é uma sensação, é isso mesmo, não deu pra ganhar? Comenta aqui o que você tá sentindo.